Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, o capítulo 32 do nosso discipulado. Pai, nós queremos te agradecer por mais um capítulo da Bíblia. Temos a certeza que as nossas forças serão renovadas, tanto física como espiritualmente, nesta trajetória de 1189 capítulos da tua palavra, santa palavra do Senhor. Obrigado por tudo que já estás fazendo e por tudo que irás fazer. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 32 fala do bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Nós vimos que no capítulo 31 Moisés está recebendo todas as informações do nosso Deus em relação às leis. E aí Deus entrega, escrito pelo dedo dele, as tábuas do testemunho, as tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. E aí nós entramos agora no capítulo 32, onde o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu: Tire as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido, e então disseram: São estes, ó Israel, seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Bem, até aqui já tem uma boa lição para nós. Vocês estão vendo o caráter de Moisés, a intimidade de Moisés com Deus, recebendo toda a orientação que Deus entrega lá no monte, trazendo escrito tudo em tábuas de pedra, tudo escrito pelo dedo de Deus. Mas enquanto Moisés está nesse monte, Arão, um sacerdote consagrado, que Deus mandou Moisés consagrar o seu irmão, ele obedeceu a orientação do povo, foi capaz de fazer um bezerro de ouro dos brincos, das joias que eles tinham. Eles entregaram a Arão para fazer um bezerro de ouro. E Arão estimula esse povo a fazer a festa, a dançar. O povo estimula, não concorda. E tem dança, tem tudo, porque era assim que eles faziam no Egito, e foi assim que eles ficaram apegados
com os deuses do Egito, porque tinha todo tipo de moralidade, de essas festas dos deuses pagãos, era feita com toda a obra de sensualidade, danças, toda a obra do cão mesmo. E aí eles gostavam disso, porque com Deus é diferente. Não é esse tipo de dança. A dança com o Senhor é a dança de alegria nele. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós dançamos no Senhor diferente, sendo tomado pelos passos do Santo Espírito de Deus, que nos conduz em cada passo da dança que é para Deus, é o Espírito Santo. E ali Deus aceita, porque é o próprio Espírito dando alegria. O Senhor gosta que os jovens dancem, que os velhos também dancem, que todos dancem na presença dele, de alegria, tomado pelo Espírito dele, nos passos do Espírito, né, com os corpos entregue à sensualidade, todo tipo de imoralidade. Era assim que era as festas dos deuses do Egito. E isso fazia com que os homens se apegassem a esses deuses, porque havia prazer carnal. Com Deus, o prazer é espiritual. Quando a pessoa termina de dançar, guiado pelo Espírito Santo, ele se sente maravilhado, tranquilo, feliz, e tem o prazer de fazer isso toda semana, onde houver oportunidade, junto com outros que se congregam para o Senhor, que congregam com o Senhor, a dançarem juntos, se alegrando no Senhor. Essa dança aqui não era dança do tipo que Deus faz nos seus filhos. Seus filhos dançam com passos vindos dos céus, porque nos céus a dança, a festa. Você vê que o tempo todo é louvor nos céus. E o Senhor faz isso aqui na terra com seus filhos. E aqui você vê que tudo muito, muita ofensa a Deus. O sacerdote permite isso. Agora você sabe por que tudo isso? Eu já falei nos capítulos anteriores. Eles tiveram a lavagem cerebral. Eles tiveram 400 anos fazendo isso diante dos deuses do Egito. Obrigado por serem escravos. Faziam isso, essas oferendas, essas coisas todas. Foram 400 anos. E veja que aqui eles estão no deserto, em questão de dias ainda, de meses. Por tudo que eles viram, porque Deus fez coisas tremendas, como a passagem do Mar Vermelho, como as 10 pragas lá no Egito, coisas tremendas, coisas que não dava para a gente esquecer. Mas vocês vejam como é difícil para o ser humano passar 400 anos escravizado, com a mente totalmente voltada para os deuses estranhos. Eles não conseguiram ainda se apartar das lembranças dos deuses. Ainda estão gostando lembrando das coisas que eles eram obrigados a fazer e que ficaram viciados. Ficaram viciados. Eles estavam dependentes, é como uma droga. Os deuses estranhos é como uma droga. Satanás sabe muito bem como fazer. Prende o homem pela carne, pelos prazeres carnais. E agora eles voltam a ter recaída. Negam Moisés, aquele homem, chama aquele homem. Não diz que é um representante do Deus vivo que chamou Abraão, que escolheu Abraão, não fala isso. Estão totalmente embriagados, tomados pelas drogas que tinham tido lá, a droga da sensualidade que eles tinham lá no Egito. E fizeram isso. Hoje, qual é a lição que nós tiramos? Eu mesma tenho uma lição muito recente. Quando nós recomeçamos, depois de 15 anos que havíamos tido o culto São Sem Limites, e paramos esse tempo todo por necessidade de parar mesmo. A gente gostaria de continuar, mas teve que dar uma paradinha justamente porque aquele povo que dançava, que saltava na presença do Senhor, eles não queriam evangelizar, só queriam estar assim, dançando, porque é delicioso dançar na presença do Espírito Santo. E aí eles se dedicaram só a isso. O homem gosta de extremos. Nós precisamos se alegrar no Senhor, dançar na presença dele, mas precisamos fazer a vontade dele, não somente receber o prazer que ele nos dá,
nos alegrar no nosso coração e fazer o seu espírito entregar os passos da dança que vai agradá-lo. Mas a gente só quer isso. Somos extremistas, ou uma coisa ou outra. Ou o ponto mais fraco se apresentando no extremo, ou então querer o tempo todo só a alegria do Senhor. Nem dançar, nem rodar, nem saltar, nem marchar. Mas Deus quer que depois dessa alegria a gente saia em busca das almas perdidas para evangelizar no poder do Espírito Santo. Logo que nós recebemos essa alegria do Senhor, é para estarmos dando a Ele de volta a alegria de levar as vidas aos pés dele, porque foi isso que ele nos pediu para ganhar, para consolidar, para discipular e enviar. Mateus 28, versículo 19. Ele pediu isso para nós. Então, ele nos dá esse prazer de ter a alegria dele, de dançarmos com ele, e a gente ficar semanas e semanas só dançando e esquecer das almas perdidas, das pessoas que estão marginalizadas nos bairros da nossa cidade, não ir em busca dessas pessoas? Onde quer que estiver um perdido, seja num bairro marginalizado ou não, o mundo é caído, pecador que não falta em cada esquina, pecador sem Jesus Cristo. Então, nós que já recebemos a Jesus, precisamos fazer essa obra. Mas o povo não queria. E nós demos uma parada no culto Unção Sem Limites de 15 anos, esperando ver se o povo decidia realmente fazer células, discipular, e mesmo assim o povo não fez. Se tivesse feito, nós estaríamos já teríamos tomado alagoinhas de ponta a ponta, com vidas ganhas para Jesus. Então, mesmo parando os 15 anos sem fazer o culto Unção Sem Limites, dando tempo do povo se arrepender e procurar fazer o que Jesus mandou, não fizeram. Se fizesse, nós já tínhamos alagoinhas aos pés do Senhor Jesus. Células e discipulado é a maneira mais eficaz para fazer o reino de Deus crescer. Células feitas com pessoas cheias do Espírito Santo, discipulado feito com pessoas cheias do Espírito Santo, não tem como o reino de Deus não crescer, mas não fizeram. Então, olha aí o exemplo. Foi somente no tempo de Moisés. Hoje que nós temos Jesus Cristo vivo dentro de nós pelo seu Espírito, ainda fazemos. Ainda fazemos. Quer ver outro exemplo? Aí voltou o culto São Sem Limites, no ano 2022. Aí o que aconteceu? Deus deu uma estratégia, uma mudança na maneira de cultuarmos a Ele no culto São Sem Limites. Nós tivemos toda a orientação, as vestes sacerdotais, roupas bonitas que Deus nos entregou para estarmos vestidas como mulheres de fé, mulheres que estão dedicadas à oração. E nós orientamos que todos, quando chegassem no culto, entrasse, tinha música já, que era colocada no horário das 14h45, as pessoas começavam a orar na hora que chegava, que era 14h45, até as 15 horas. Era 15 minutos de oração, enquanto a gente ia começar na frente do povo, com oração, com louvores. Pense que este povo não aceitou dobrar os joelhos 15 minutos enquanto esperava o dirigente do culto abrir o culto. Não conseguimos. Foram meses de luta. A gente, além de falar, em todos os meios de comunicação, preparando as pessoas para quando chegarem, dobrar os joelhos diante do Senhor, 15 minutos, além de falar, os meios de comunicação, escrevemos, demos um papel na porta do templo a todos que entravam, dando todos os passos da oração, como deveria ser a oração do tabernáculo, dizendo que deveria dobrar os joelhos e ficar aguardando em oração até a abertura do culto pela pessoa que queria dirigir. Não fizeram, não fizeram. E nós tivemos que ceder, deixar de cobrar isso, porque o dono do culto é Deus, eu sou apenas instrumento, trouxe as orientações da parte de Deus, não aceitaram,
e eu tive que ficar do mesmo jeito anterior. As pessoas chegando era assim no passado. E era isso que eu ficava triste. E por isso que eu não continuei quando fazia o culto há 15 anos atrás. Voltei, tive que ficar novamente do mesmo jeito. Eles chegam e acham que estão esperando um ator, uma atriz, sentadinhos esperando começar, a plateia esperando o show começar. É assim, é desse jeito. E o líder tem que falar tudo que Deus manda, como Moisés fez, e tem que suportar o endurecimento do coração do povo de Deus, que ele diz que é o nosso povo. Ele falou aqui para Moisés: Eis aqui o seu povo, o povo que você tirou do Egito, está fazendo a maior bagunça lá embaixo, adorando a outros deuses, porque achou que você demorou. E não é diferente hoje. O Senhor dá as orientações para nós, pastores, bispos, apóstolos. Nós colocamos aquilo que Deus orienta diante do Senhor, diante das pessoas, dos filhos dele, e ele mostra para mim, como para nós, como mostrou para Moisés. Fale, oriente. O povo é de coração duro, o povo não vai ceder, mas fale. Toda a vida os profetas têm esses avisos da parte de Deus. Fale. A nossa obrigação é dizer: Deus quer assim, assim e assim. E eles dizem: sim, nós vamos fazer assim. Não passa questão de minutos, eles já estão com a cabeça novamente nas suas carnalidades. É assim. Então, pronto, nós vamos estar sempre profetizando, vamos estar sempre falando o que Deus mandou, que é a sua palavra, não tem outra profecia, é essa, a Bíblia já está pronta, nós ouvimos a voz de Deus aqui na palavra, passamos para as pessoas, porque Deus revela coisas na palavra que a pessoa comum não, que vive desse jeito, né? A dependência das carnalidades, não consegue captar. A gente recebe de Deus as orientações, revelação de versículos que eles não conseguiram discernir, mostra para eles, eles ouvem e não querem, e não fazem. Mas nós não vamos desistir, já são os últimos dias da igreja na terra, nós vamos prosseguir e Deus vai ter aquela quantidade de pessoas que ele já sabe que está escrito lá nos céus, que estarão sendo os seus escolhidos e que vão ceder aos ensinamentos dos seus líderes, porque só assim vai ter o cumprimento da palavra dele em relação a estar numa cidade que não existe sol nem lua, porque ele é o brilho. Ele diz que todos que forem fiéis até a morte. Então, ele tem aqueles que ele escolheu, que serão fiéis até a morte, que seguirão os ensinamentos dos líderes que ele colocou aqui na terra, e que naquele grande dia, como está escrito em Atos 1, 11, ele virá buscá-los. É a sua igreja. Então, louvado seja Deus. Tiramos a lição aqui do capítulo 32. Já entendemos que o povo faz isso em todo o tempo. E nós, os líderes, temos que falar em todo o tempo das grandezas de Deus, de tudo quando Ele quer, e Ele nos orientando. Nesse mesmo capítulo 32, Moisés manda matar os idólatras, manda matar os idólatras. Não tinha outra saída. Deus está aqui na primeira aliança, que era olho por olho, dente por dente. Pecou, morreu. Pecou, morreu. E aí aconteceu isso. Matou os idólatras, todos que fizeram aquela festança para o bezerro de ouro foram mortos. Depois nós vemos aqui no versículo 30 desse capítulo 32, Moisés intercedendo pelo povo. Porque no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés disse: talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado.
fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que risque do livro que escrevestes, risque-me do livro que escreveste. Então, Moisés agora vai interceder de uma maneira muito, muito radical. Ou o Senhor perdoa esse povo, então o Senhor tira também meu nome do teu livro. Porque Deus tinha dito, é o teu povo, Moisés. É o povo que você tirou do Egito. Moisés disse, é meu povo, então. Moisés achou motivo para falar isso com Deus, porque Deus disse que era dele. Deus tinha tanta confiança em Moisés, escolheu Moisés de uma maneira tão maravilhosa, uma escolha tremenda, para ser um homem manso, um homem que suportou toda uma trajetória dessa com o povo, num nível desse. Aí Deus disse, é o teu povo. Moisés se aproveita disso e diz, então, ou o Senhor perdoa esse povo, o Senhor risca o meu nome do teu livro. E a ousadia, que intercessor, hein? Qual intercessor que é capaz de fazer isso? Só mesmo Deus, né? Colocar no coração de um homem. Foi Deus que colocou isso no coração de Moisés. Foi Deus que escolheu e preparou Moisés. Lembre que Deus é soberano, ele escolhe o que ele quer e faz da pessoa que ele escolheu o que ele quer. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, pedindo para perdoar o pecado. Vá, pois, agora, conduza o povo para o lugar do qual falei a você. E Deus responde para Moisés isso. Vá, pois, agora, conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você, porém no dia da minha visitação eu castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram bezerro, aquele que Arão tinha feito. Bom, aí é a resposta de Deus para Moisés. Nós veremos no capítulo 33 o que é que Moisés vai continuar falando com Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Temos entendido como é o nosso Deus, até onde Ele é capaz. Um povo como esse, e Ele não abandonar. Que a misericórdia do Senhor continue sobre nós também, porque depois de Jesus ter vindo, dada a sua vida, quantas coisas semelhantes a esse povo nós temos feito. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Tu és realmente um Deus de amor incondicional. O Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.